Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Artemison Montanho, do componente curricular de História, e é um prazer estar aqui com vocês. Então, inicialmente, vamos observar o título da nossa aula. Nossa aula de número 61 tem como título Conversando é que a gente se entende. E o nosso objeto de conhecimento é o seguinte: as tradições orais e a valorização da memória. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, meus queridos, nós vamos falar hoje sobre oralidade. O que é oralidade? O que é oralizar? É você se expressar através de palavras. Não somente você, também, como muitas vezes, a gente conversa com pessoas mais velhas que transmitem algum conhecimento, algum conselho, algum provérbio de sabedoria para a gente. Então, quando nós falamos nessa questão da oralidade, nós estamos falando nessa questão da fala, Porque, embora os livros sejam ótimos meios de contar histórias e de transmitir informações para as futuras gerações, por isso os livros são escritos para deixar informações registradas, Eles não são os únicos meios que têm esse poder de transmitir essas informações. Na verdade, muitas histórias, contos, canções, provérbios não são transmitidos por livros, Claro que às vezes a gente pode encontrar um livro ou alguma outra referência de trabalho escrito que traz informações sobre ditos populares e tudo mais, mas existem muitos deles que não estão registrados. Mas então, como é que essas cantigas, canções e provérbios continuam vivos até hoje ainda, Como é que eles continuam presentes através da chamada sabedoria popular? Ou seja, a oralidade ajuda nesse processo de transmissão desse conhecimento. Então, a tradição oral, ou seja, tudo aquilo que é passado oralmente de uma pessoa para outra, tem essa função de transmitir informações, embora mesmo elas não estejam registradas em artigos científicos, em livros, em cartas ou qualquer outra forma de registro escrito, elas são transmitidas oralmente, tá bom? Pelas conversas que nós temos uns com os outros. Então, essa é a função da tradição oral. A tradição oral preserva uma cultura, um saber popular apenas com a oralidade. Lembrando, a oralidade se refere à fala, a transmissão de conhecimento pela fala, não é? Então, além disso, esta tradição surgiu no início da vida humana na Terra, quando ainda não havia escrita ou outra forma de registrar histórias. Então, você pode imaginar que durante a chamada pré-história, os homens não escreviam, Eles não tinham alfabeto, as sociedades eram chamadas de povos ágrafos, ou seja, povos sem escrita. E qual é a questão então? Por que se os homens naquele momento não tinham escrita, como é que a gente sabe informações da vida daquele momento? Como vocês já aprenderam em uma aula anterior, tenho certeza que vocês vão lembrar, naquele momento os homens se utilizavam de um outro instrumento que eram as chamadas pinturas rupestres ou arte rupestre, onde os homens desenhavam nas paredes das cavernas ou em outros lugares também, um pouco sobre o seu dia a dia, utilizando carvão e outros objetos que produzissem cores. Então, a gente sabe um pouco dessa pré-história por conta da arte rupestre. No entanto, a partir do que o homem vai desenvolvendo também o seu sistema de fala, de comunicação, essas histórias, tradições, culturas passam a ser passadas de geração em geração. Então, o folclore também é um forte exemplo de tradição oral. Sim, folclore, você já deve ter ouvido falar do Boi Bumbá de Parintins, ou você é de Parintins, E deve já ter participado ou assistido. E a gente sabe que nas canções que são cantadas, nas toadas, que são ali escritas e são cantadas durante o festival, falam muitas vezes sobre uma lenda, um mito ou a história de alguém, como por exemplo, Pai Francisco e Mãe Catirina, que trata da história da Mãe Catirina ali que estava grávida, desejando comer a língua do boi, e que seu marido vai lá e mata o boi do dono da fazenda para dar para sua esposa ali comer a língua que ela estava desejando. No final tem uma grande confusão, mas o boi, por conta de uma arte do pajé, acaba sendo ressuscitado e tudo é resolvido. Então, o folclore, que é transmitido também nas toadas dos bois
Garantido Caprichoso ou qualquer um outro, né, também servem para transmitir essas informações. Então, isso porque, embora os contos e lendas estejam escritos, eles se alteram várias vezes dependendo da localidade e da cultura, como no caso do Saci Pererê, que pode ser chamado de vários nomes também, né? Então, nós sabemos que o boi bumbá originalmente não é daqui da nossa região, né? Tem influência do Bumba Meu Boi, lá do Maranhão, mas que ganhou essa nova roupagem depois ali, né? Dando origens ao folclore tradicional amazonense envolvendo lendas, mitos e tudo mais. Mas como também a história do Saci Pererê, que dependendo da região onde é contada, ele pode ter olhos vermelhos ou não, e algumas outras características diferentes também, como por exemplo a questão das brincadeiras que ele faz com as pessoas, tá? Brincadeiras ou travessuras, né? Dizem que ele é responsável de tirar uma brincadeira com quem está perdido andando na mata, faz as pessoas se perderem na verdade. Também diz que ele chuparia o sangue dos cavalos e faria vários nós nos rabos dos cavalos. Ele seria o responsável de fazer aquele vento que sopra jogando poeira dentro da casa das pessoas, de pular num pé só, de andar no redemoinho e diversas outras coisas. Então, essas características de atributos desse saci podem variar de região para região, assim como também outras questões, como por exemplo, cantigas de niná e até mesmo a questão do Bumba Meu Boi, que aqui se transformou no nosso boi bumbá. Então, à primeira vista, a memória parece uma coisa estagnada, né? Presa ao passado, que só remete ao passado. É a mesma coisa que dizer que história só estuda coisa velha, história não importa porque só estuda o passado. Será? Na verdade, um dos grandes trabalhos da história é construir e estudar a memória. Mas a gente pode perceber que, na verdade, a memória e a história, elas fazem um papel muito importante. Qual é esse papel? De construir, na verdade, uma ponte que interliga 3 dimensões, tá? Da vida humana: presente, passado e futuro. Então, é importante a gente conhecer a nossa história, de onde viemos, por que estamos nesse ponto e a que ponto podemos chegar enquanto seres humanos, enquanto sociedade. Então, à primeira vista, a memória parece uma coisa inerente, presa ao passado, ou melhor, inerente não, inerte, ou seja, está ali estagnada. A lembrança de algo que aconteceu e ficou parado no tempo, mas um olhar mais cuidadoso revela que a memória é dinâmica e é por isso que ela conecta passado, presente e futuro. Além disso, a memória cultural atua, portanto, preservando a herança simbólica e institucionalizada, a qual os indivíduos recorrem para construir suas próprias identidades e para se afirmarem como parte de um grupo. O que é a memória cultural? Para você se reconhecer como brasileiro, nós podemos utilizar símbolos, né, que simbolizam a nossa pátria, como, por exemplo, a bandeira do Brasil, a bandeira do país. Quando você olha para aquela bandeira, você sabe, é a bandeira do meu país, eu sou brasileiro. Então, é uma memória cultural, né, de identidade, que você se identifica como brasileiro, não é? Faz parte desse processo da memória construir identidades também. Isso é possível porque o ato de rememorar envolve aspectos normativos, de modo que, se você quer pertencer a uma comunidade, deve seguir as regras de como lembrar e do que lembrar, como frisou o pesquisador. Ou seja, cada comunidade, cada local tem os seus próprios hábitos, né, seus costumes, seu modo de falar, o modo de vestir, até mesmo a questão da arquitetura, não é? Então, tudo isso você aprende nessa comunidade que você vive e internaliza na sua memória esses traços sociais, essas questões do portar, do falar e do vestir. Então, tudo isso faz parte também do processo da construção de uma memória. Ok, meus queridos? E agora eu quero convidá-los para ir para o nosso Aplicando. Então, vamos verificar a nossa questão do aplicando? A prática de transmitir conhecimento e informações acerca da construção social e da identidade de um povo através de rodas de conversas,
formais ou informais, é chamada de letra A, memória, B, oralidade, C, futuro ou letra D, construção social. Então, qual dessas alternativas responde corretamente a nossa questão do aplicando? Bem, para você que prestou atenção na aula e respondeu que é a letra B, você tem toda a razão, você está correto. A oralidade, é que tem essa função de transmitir conhecimento através de fala numa roda de conversa, formal ou informal. Nosso comentário: a noção de oralidade está estreitamente relacionada ao uso da modalidade oral da língua em práticas sociais e discursivas. Modalidade oral é fala, tá bom? Tanto no que se refere à sua produção, quanto no que diz respeito à sua escuta. Então, para que haja essa oralidade, é necessário que haja um falante, mas também que haja um ouvinte. Senão a informação não é transmitida, o conhecimento não é repassado. Se apenas eu falo e não tem quem ouça, não faz sentido, não é? Envolve a ação de linguagem de sujeitos ativos e responsivos em contextos interacionais diversos, públicos ou privados, e registros de linguagem variados, como formais ou informais, ou seja, na sala de aula o professor está explicando um conteúdo, por mais que tenha um texto escrito, mas muitas vezes, na maioria das vezes, a gente precisa que o professor explique aquele conteúdo para que a gente possa assimilá-lo de forma satisfatória. Em casa também, no meio mais informal, a gente também tem essas rodas de conversa, seja na hora do jantar, na hora do almoço, ou em outra refeição, ou no momento de lazer com os pais. E os pais falam como era no tempo deles, quando eles eram jovens, Ou então dão um conselho ou ensinam uma cantiga, qualquer ato de você ouvir e aprender algo através da conversa, numa roda de conversa, é a prática da oralidade, ok? Então, meus queridos, vamos agora às nossas considerações finais. Então, na nossa aula de hoje nós falamos sobre memória e oralidade, lembrando que memória é todo o processo de retomar informações, de guardar, de reter informações, tá? Do passado, sejam dos seus avós ou da sua própria civilização, do seu estado, do seu país, da comunidade onde você vive, O processo de como surgiu a cidade, como seus pais chegaram naquele lugar, Sua família veio de onde? Então, tudo isso se constrói a memória de uma família, de uma nação, de uma comunidade. Tá? Então, aí a oralidade é justamente o processo de quê? De obter essas informações através de conversas que podem acontecer em uma roda de conversa, formais, dentro de um espaço institucional, de um prédio do governo, ou de uma empresa que alguém trabalha, ou informais, como as rodas de conversa, tomando um café, lanchando, com sua família, ou com amigos, ou com pessoas mais velhas que têm informações relevantes para passar para você, para transmitir conhecimento. Além disso, essa construção de memória nessas rodas de conversa também acabam, nos remetendo a informações que a gente não sabia. Nós aprendemos coisas novas, então a construção do passado acontece também dentro dessas rodas de conversa. Como eu disse, você saber de onde sua família veio, como chegou em tal lugar, como sua comunidade surgiu, faz parte da construção do passado, ou seja, de a gente conhecer o passado através da oralidade. Além dessa questão, nós também temos o processo de construção de identidade. Por exemplo, o fato histórico que construiu a memória do nosso país, independência ou morte. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa frase, quando Dom Pedro I, declarou a independência do Brasil. E todo mundo, quando olha para o símbolo que é a bandeira nacional, a nossa bandeira, pensa, sou brasileiro, é a bandeira do meu país. Você se identifica como brasileiro. Essa é a identidade nacional que a gente possui, não é? Além disso, nós sabemos também que essa oralidade e a história, elas juntas formam uma ponte que interligam passado, presente e futuro, Então, por que nós estamos desse jeito? Como foi o passado histórico do Brasil, a questão da política, da economia? Por que o Brasil está desse ou daquele outro jeito hoje? E futuramente, daqui 5, 10 anos, onde estaremos, Então,
Oralidade e memória se constrói dessa forma, conversando, ok? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. E você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo as nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!